Gente, mais uma semana em que cada dia eu acordava, lia o jornal e falava, não é possível o que eu tô vendo. E aí eu resolvi sentar hoje, sábado, fazer esse vídeo, porque se eu fosse cada dia fazer um vídeo sobre tudo que eu estava vendo, a gente ia lotar o YouTube. Eu achei legal a gente sentar aqui hoje e dar uma olhada em tudo que aconteceu essa semana, para ter uma consciência de que essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. E lembrar que a gente pode mudar essa realidade. Então vamos começar do começo? Não dá para fazer um vídeo sobre o que foi essa semana sem falar da prisão de Daniel Vorcaro e do caso Master e de tudo que está acontecendo nesse caso do Banco Master, todos os envolvimentos, todas as conexões que estão aparecendo, as mensagens absurdas que foram encontradas no celular do Daniel Vorcaro, principalmente nesta semana do Dia Internacional da Mulher, as mensagens que ele trocava com as suas namoradas, amantes, peguetes, o que seja, e o absurdo destas mensagens terem vindo à tona. Por que essas mensagens estão no relatório da Polícia Federal? Assim, desnecessárias, mas tão simbólicas e ilustrativas do que era a mente deste ser, né? Que horror. Não tem uma mulher que não viu aquilo e não ficou com mais nojo do que a gente já tinha dessa figura, Daniel Vorcaro. Esperamos que ele agora fale bastante, que essas mensagens mostrem as conexões dele com o poder. É isso que importa, é saber qual era essa rede de corrupção, quem eram as pessoas que esse homem estava pagando para esconder a maior fraude financeira da história desse país. E nós sabemos que muita gente vai ser pega, muita gente ainda vai cair, o sistema de poder do Brasil vai ser abalado. Mas vamos com muita calma, vamos pegando um por um. Por enquanto, tem gente no Supremo Tribunal Federal que deve estar perdendo o sono e muita gente no Congresso Nacional. Semana que vem a gente vai falar sobre as novidades que vão aparecer no caso Master. Segunda coisa em relação um pouco com o caso Master, mas o Lulinha, filho do nosso presidente Lula, cujo sigilo bancário foi quebrado na CPI do INSS, porque lembrem, ainda não tem CPI do Banco Master aberta, então estão sendo usadas a CPI do combate ao crime organizado e a CPI do INSS para tentar obter informações sobre o Banco Master. E aí houve a quebra do sigilo do Lulinha. Vocês se lembram que virou uma rinha de briga de galo, né? Pancadaria, soco, chutes e pontapés, aquela baixaria que a gente não pode admitir que aconteça no Congresso Nacional. Mas como isso foi semana passada, nós não vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal e a decisão que foi tomada ali de que, então, seria mantida a quebra de sigilo, simplesmente não poderia ter a quebra de sigilo para a amiga, e depois o Dino reverteu, então agora volta a ver a quebra. É uma confusão, é um vai e vem, eu não acho que ainda acabou. O que importa é, para você que é eleitor e que está acompanhando esse caso, só o fato de estar vendo esse empenho tão absurdo para que não haja quebra de sigilo, já é um sinal de que tem alguma coisa muito errada que eles estão querendo esconder de nós. Próxima notícia que eu achei interessante para a gente conversar é que, ligado a essas CPIs que estão acontecendo no Banco Master, aqui em São Paulo, na Alesp, foi aberta uma CPI para poder entender o que são os investimentos que os fundos previdenciários estão fazendo. E aí, gente, isso está acontecendo no Rio de Janeiro, está acontecendo em vários outros estados, mas aqui em São Paulo, alguns municípios estavam investindo dinheiro dos seus fundos de previdência no Banco Master. E é claro que alguém está ganhando dinheiro com isso e não é o aposentado. Então, foi aberta aqui em São Paulo a CPI, o Guto Zacarias é o presidente, Léo Siqueira, maravilhoso, do Partido Novo, é o relator. Eles já pediram para ouvir o Daniel Vorcaro. Não sei se ele está preso, né? Vamos lembrar, não sei se ele vai poder vir, se ele vai ser ouvido ou não, mas de qualquer jeito vai ser mais uma oportunidade para a gente descobrir aí o que está sendo escondido e tentar entender por que tem tanto fundo de previdência achando realmente que investir num banco que pagava muito acima do mercado e tinha segurança zero era a melhor decisão a ser tomada. Esse é o problema da corrupção, gente. Não é só o dinheiro que passa de mão em mão, é as decisões péssimas que esses caras tomam, porque não estão nem aí, estão ganhando um dinheiro em cima. E vocês me perdoem por essa voz maravilhosa, mas eu, além de estar um pouco doente, fiz uma palestra ontem que durou muitas horas. Prometo que semana que vem minha voz estará bem melhor. Próxima coisa importante. Ah, sim, a pesquisa do Datafolha que saiu hoje.
Toda semana vai ter pesquisa, cada 15 dias, cada mês a gente vai estar sempre comentando aqui o que tem de interessante nessa. Eu não vou ficar destrinchando a pesquisa inteira, vai lá e leia a pesquisa porque é interessante. Mas o mais legal, Lula caindo 3 pontos. E, mais uma vez, a percepção de que a grande diferença está na rejeição. Muita gente, 46% dizendo que conhecem Lula e jamais votariam nele, e 45% dizendo que conhecem Flávio e jamais votariam nele. Eu não canso de repetir que a gente precisa começar a achar um candidato em quem a gente tenha vontade de votar e saia desse ciclo de dizer eu voto até no poste para não votar no Bolsonaro, eu voto até num cone para não votar no Lula. Enquanto a gente estiver votando contra, o nosso país não anda para frente. Ele vai andar contra. Então, leia uma pesquisa, é interessante e Lula continua caindo. Quem sabe é uma oportunidade para que surja um nome de uma direita moderada que tenha projeto para o país. E quem não viu, nesta semana também houve aí o lançamento dos 3 mosqueteiros do Kassab, que eu realmente acredito que tem uma proposta, um projeto, junto com o Zema, trazem uma visão de uma direita lúcida que pode aí sim resolver os problemas do Brasil por boas ideias e não só por evitar que o pior esteja vindo e sendo eleito. Próxima coisa, ainda falando de pesquisa, mas mudando do assunto da política para um assunto ligado à violência contra mulheres, porque se você está acompanhando os jornais, você está vendo a quantidade de casos de feminicídio, a violência absurda, desavergonhada contra mulheres, mulheres sendo mortas, atacadas, agredidas por seus ex-companheiros, por pessoas em quem elas confiam, cada vez pior, todos os dias uma nova vítima. E aí a gente recebe uma pesquisa feita lá na Inglaterra com pessoas de 29 países e que mostra que a geração G, essa geração mais jovem, é a que mais acredita que as mulheres devem obedecer os seus maridos. Veja bem, muito mais do que na pesquisa anterior, porque nessa agora, 31%, 1/3 dos jovens da geração Z acreditam que a mulher tem que obedecer, enquanto que na geração boomers, que é a geração dos meus pais, esse número era 13%. Nós estamos andando para trás. Os mais jovens acham, mais do que antigamente, que a mulher tem que obedecer e que quem tem que tomar decisões pela mulher é o homem. Se a gente começa a ver em pesquisa que esta é a convicção da nova geração, é preocupante. Será que é porque eles estão mudando de opinião? Ou será que é porque as mulheres que acreditam que a mulher não precisa obedecer ninguém, a não ser a sua própria consciência, estão cada vez tendo menos filhos e não tendo sequer filhos? Será que essa diferença numérica no tamanho das famílias vai impactar a opinião de toda a sociedade? Vamos acompanhar para ver. Complicado. E trazendo esse número para o Brasil, é menos terrível. Não são 31%, são 21%, segundo essa pesquisa. A gente está abaixo da média mundial, que é 29%, mas ainda muito acima de países como a Suécia e a Noruega. E é de se entender, né? Um dia nós chegaremos, seremos Suécia e Noruega. Hoje estamos muito longe disso. Mas enquanto a gente não ensinar para os nossos jovens que as mulheres podem sim tomar suas próprias decisões, o que não significa que o homem vire o inimigo, mas sim que os homens têm que ser nossos aliados em nos permitir escolher por nós mesmas e arcar com as consequências das nossas decisões, vai ser difícil a gente entender que as mulheres podem contribuir para a sociedade, podem estar nos locais de decisão, podem trabalhar, estudar, criar suas famílias, fazer o que quiserem e assim contribuir para uma sociedade melhor. A sociedade inteira fica mais forte quando as mulheres participam ativamente dela. Na semana passada foi todo um bafafá, uma discussão enorme a respeito daquela pesquisadora carioca, a doutora Tatiana, que supostamente teria descoberto a cura para as lesões medulares e tinha a fórmula mágica para fazer as pessoas voltarem a andar. Eu questionei muito a falta de rigor científico nas pesquisas que ela apresentava e aí polarizou a discussão e o mundo se dividiu, o Brasil se dividiu entre as pessoas que acreditavam e que torciam por ela e as pessoas malvadas que não acreditavam e que pediam um estudo mais completo, um estudo com grupo controle e que diziam esses resultados têm que ser olhados com muito cuidado. Porque, gente, isso cria expectativa nas pessoas. Quando você faz um monte de entrevista, põe a mulher no Fantástico, põe a mulher em toda a imprensa dizendo
descoberta uma cura milagrosa, as pessoas acreditam nisso e isso é falta de responsabilidade. Então, ontem ela declarou que realmente aquele estudo inicial dela, que é o que a gente chama um preprint, é um documento inicial apenas, tinha erros, tinha furos, tinha gráficos errados. Quer dizer, não só ela não fez um estudo cientificamente correto, com um grupo de controle como tem que ser, mas mesmo esse estudo inicial dela não estava absolutamente correto, tinha mentiras ali, gente, não é possível. Então, o que eu peço para vocês nesse assunto? Não é parem de acreditar, não é parem de ter esperança, mas é parem de divulgar coisas só porque a gente quer que sejam verdade. Foi por isso que a gente teve aquela loucura da cloroquina. Quando nós estamos falando de tratamentos médicos, de tratamento científico, tem que ter rigor científico. Pode querer acreditar? Fique à vontade. Mas não saiam dizendo foi descoberto e quem não acredita tá errado, malvadão, porque isso é muito perigoso. E a última coisa, hoje está fazendo uma semana que Israel e Estados Unidos atacaram o Irã, mataram o Ayatollah Khamenei e começaram um processo de limpeza com o objetivo declarado de derrubada do regime. O Irã retaliou contra vários países do Oriente Médio, fortemente contra Israel, envolvendo vários desses países, mas para quem estava com medo de que ia ter uma escalada e de que ia ser a Terceira Guerra Mundial e de que rapidamente as grandes potências já iam entrar nessa disputa, não foi isso que aconteceu. Está escalando, é claro, está piorando. Ao mesmo tempo, a munição e as forças de resposta aérea do Irã já estão se mostrando cada vez mais fracas, está acabando o estoque de mísseis lá. Então, se não vai durar 3, 4 semanas como era a intenção, não é uma guerra que vai se tornar a Terceira Guerra Mundial. A Rússia já falou que está lá preocupada com a Ucrânia e que vai dar apoio moral. A China também já se posicionou dizendo que estará do lado do Irã, mas não vai participar ativamente dessa guerra. Alguns países do Oriente Médio que não queriam se posicionar já disseram que estão com Israel e com os Estados Unidos, porque se você não acha que aquele regime, a República Islâmica, que estava matando o seu povo na rua, 30 mil pessoas mortas só nas 2, 3 semanas que antecederam o ataque, se você não é crítico veemente, você não pode dizer que você defende direitos humanos, que você defende as mulheres e que você defende a liberdade. Todos aqueles que estavam nas ruas defendendo a Palestina e dizendo que Israel, malvadão, estava matando mulheres e crianças, agora deveria estar aplaudindo, porque o regime malvadão que matava mulheres e crianças está sendo enfraquecido e hoje existem condições para a gente acreditar que esse regime vai cair. Eu não sou uma iludida, não acho que vai ter uma democracia plena, mas o Reza Pahlavi, que está nos Estados Unidos, já falou que está disposto a ser um líder de um governo de transição. E eu acredito que esse é o único caminho, é começar uma transição para um governo que tenha um mínimo de entendimento do que é democracia, de entendimento do que é liberdade. Existem monarquias, a Jordânia, o Marrocos, existem monarquias em países árabes que têm um parlamento, que têm um mínimo de liberdade e onde as pessoas têm dignidade, especialmente as mulheres. Nós estamos no mês da mulher e as mulheres do Irã têm hoje uma esperança de voltarem a serem indivíduos e de poderem, no mínimo, mostrar a sua cara e o seu cabelo na rua. Então, concordo para todo mundo que está ofendidíssimo, dizendo violou a lei internacional, os Estados Unidos não podiam fazer isso. Concordo que o Trump não é uma pessoa para quem nós queremos dar poder total. Concordo que o direito internacional não permitia que ele fizesse o que ele fez, mas está na hora da gente rever o direito internacional. O fato do nosso direito não permitir mais que um país onde existe terror, medo, assassinato das próprias pessoas, nenhum direitos humanos se mantenha dessa forma, porque o nosso direito não dá ferramentas para que a comunidade internacional interfira, é um direito que não atende aquilo para o que se propôs, que é defender a paz no mundo. Hoje tem conflitos pelo mundo inteiro e o direito tem que evoluir no tempo e tem que achar mecanismos para que o que aconteceu no Irã seja aplaudido, celebrado e que haja continuidade com o apoio de toda a comunidade internacional. Porque quem acha que o que estava acontecendo no Irã era admissível é alguém que não entendeu nada sobre humanidade, liberdade e dignidade. Essa foi a semana que nós passamos. Esperamos que semana que vem seja um pouco mais tranquilo. Eu não acredito nisso, acho que você também não. E, para fechar, eu quero trazer algumas frases que foram muito emblemáticas. A primeira frase,
não podia deixar de ser, é a frase do Daniel Vorcaro. Bom dia, solzinho, coraçãozinho, solzinho. Se você não entendeu, é porque você não viu a baixaria das mensagens que ele mandava. Segunda frase, um pouquinho mais de seriedade, porque este é um vídeo muito sério, é uma frase do Eduardo Leite. Eduardo Leite, no evento do PSD, falou uma frase que é algo sensacional, porque há 6 anos a gente fala, Lula e Bolsonaro precisam um do outro. A força do Lula é exatamente as pessoas que não querem Bolsonaro e que dizem, eu aceito votar no Lula para não ter Bolsonaro. E exatamente vice-versa. Pessoas que dizem, eu voto até no Bolsonaro para não ter o Lula. Então, eles precisam um do outro, eles se reforçam mutuamente. E aí, Eduardo Leite foi lá e falou, o legado de Bolsonaro foi trazer o Lula de volta. Eu não sei se ele não estava falando do Eduardo Bolsonaro, que foi lá pedir tarifaço e que deu uma sobrevida para o Lula, que já está caindo aí nas pesquisas. Mas eu, pessoalmente, gostei mais da outra frase que o Eduardo Leite colocou no seu manifesto. Está muito leitoso esse vídeo, né? Mas é que ele fez, essa semana participou, então estou falando nele porque eu fiquei muito impactada pelo manifesto dele. Ele colocou no manifesto a seguinte frase: o Brasil não está discutindo os seus desafios, mas está discutindo somente os seus desafetos. Olha que frase linda. Para você que me acompanha e sabe o quanto eu detesto a polarização e o extremismo e o quanto eu combato isso, a frase dele de que a gente tem que parar de discutir desafetos, parar de apontar dedo para quem a gente não gosta e começar a falar de soluções para os desafios do nosso país, essa frase foi no ponto. Chega de ficar procurando culpado, temos que procurar as soluções para os nossos problemas, porque eles são muitos. E enquanto a gente ficar só destilando ódio, só falando de quem a gente odeia, só falando da rejeição que está lá demonstrada na pesquisa Datafolha e de o quanto a gente vai votar em qualquer um para não votar naquele que a gente odeia, a gente não vai achar as soluções que a gente precisa. Quero falar mais uma coisa. Tem uma trend aí no TikTok e no Instagram de homens simulando um pedido de casamento e aí dizendo, vamos treinar para se ela disser não. E eles, depois desse pedido de casamento, ficam em pé e enchem de soco um saco de pancadas, ou fingem que estão dando uma facada ou um tiro. Esses vídeos são graves, gravíssimos, assim, a fomentar o ódio e ensinar para outros homens, e são vários. Eu hoje vi 5, mas tem muitos. Se você vê alguém postando um vídeo desses, se assuste, tenha medo. Porque a hora que a gente está normalizando que um homem, para quem a mulher diz não, pode encher-la de pancada só porque ela disse não para ele, é que a gente acabou como sociedade civilizada. É o começo da barbárie. Então, homens, se vocês acham isso, procurem tratamento imediatamente. E mulheres, se vocês estão perto de algum homem assim, seja irmão, filho, amigo, conhecido, o que for, chame a polícia. Boa semana, gente!